Senhores e senhoras, muito bem-vindos ao Podcast Gospel, o seu podcast cristão mais polêmico da internet. Não é isso, João? Cara, João Fernandes aqui na voz e com certeza é um dos podcasts cristãos mais polêmicos. Nós vamos tratar da grande maioria dos temas, a gente vai falar de bastante coisa, da forma com que a Escritura traz, a óptica da Escritura, e eu quero que todos vocês prestem muita atenção em tudo que a gente vai falar, comentar, porque a Escritura é a nossa base. A gente precisa deixar claro algumas coisas antes de tudo. Eu e Washington pertencemos a ministérios diferentes e a visão que iremos trazer aqui é uma visão 100% baseada nas Escrituras e ela não tem absolutamente nenhum vínculo em relação à opinião e visão dos ministérios. Isso não é relevante nesse ponto porque tudo que nós vamos falar é com base nas Escrituras. Segundamente, se inscreva nesse canal, já deixa o like aí embaixo e ative o sininho, pelo amor de Deus. Nossas redes sociais, Instagram, tá aqui, já aponta o QR Code e já segue a gente lá, Gospel Oficial. TikTok é a mesma coisa, Gospel Oficial, e Twitter, Gospel Podcast. É isso aí, galera, vamos lá, porque hoje, João, esse tema é polêmico, vai dar o que falar. Vai. Será que vai causar brigas em casa? Espero que não, espero que seja a solução. Exatamente, vamos falar sobre o que hoje, João? Jesus, Alfa, Ômega e Red Pill. Será? Eu não sei, cara. Olha, gente, a gente vai ver tudo isso na Bíblia hoje. Nós vamos nos basear nas Escrituras para trazer isso para vocês. Sim. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o João. João, o que é a Red Pill? Vamos lá. A Red Pill, ela é um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, um movimento de homens na internet. E esses homens começaram a observar certos comportamentos da sociedade. Comportamentos masculinos e femininos. E eles começaram a ver bastante incoerência, até da forma que a sociedade anda hoje, né? E essas incoerências os levaram a pegar certos comportamentos e avaliá-los se esses comportamentos eram realmente bons. Mas a Red, ela traz uma visão mais pro homem, uma visão mais masculina sobre a forma de interação com o mundo. Então a forma de relação com pais, família, trabalho, dinheiro, mas o tema principal dela são os relacionamentos entre homens e mulheres. Entendi, João. Uma pergunta que eu vou te fazer, cara. Onde e quando surgiu a Red Pill? Olha, não dá pra precisar quando. Ela explodiu agora em torno de 2020, 2021, 2022, 2023. Foi que explodiu, que viralizou aí. Mas esse tema, ele já vem sendo tratado de uma forma mais branda e agora de uma forma mais direta com a comunidade Red Pill que surgiu aí em todas as redes sociais que você procurar. Tem os homens falando disso. Mas ele surgiu mais precisamente lá nos Estados Unidos. Tem um escritor muito famoso por lá que é o Jordan Peterson. Ele escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida. E nesse livro ele fala sobre comportamentos. E o público masculino adotou bastante esse livro para si. Caraca. Sim, pois é. Porque a gente vê que a sociedade ela tá caminhando num rumo meio tortuoso. E qualquer um que apresente uma solução, e essa solução ela seja eficaz na vida prática, a galera abraça sem dó. Entendi. Então, Jordan Peterson escreveu esse livro, ele foi um livro muito vendido e a galera gostou bastante e acabaram muitos autores, né, escrevendo sobre o comportamento masculino e as vendas foram lá em cima. Você citou que muitos autores escreveram sobre o comportamento masculino. Sim, cara. Uma coisa que eu queria saber de você. Existe diferença de pensamentos em relação à Red Pill? Os grupos que pertencem à Red Pill? Tem. Porque justamente por muitas pessoas falarem, e a gente tem muitos influenciadores que são simpatizantes do tema, citam o tema de forma geral ou de forma mais indireta, mas a galera fala mesmo. Entendi. E assim, tem os MGTOW, tem a galera da Black Pill, que a galera da Black Pill, eles são bem radicais em relação a todos os temas. Eles são a galera que realmente a solidão, eles querem se isolar meio que do mundo
pra viver uma vida em paz. Deve ser muito difícil um negócio desse, né, cara? Vocês vão lá do mundo assim pra viver sozinho. Sim. Não é uma coisa nada É fácil. a ideia deles que quando os homens da Black Pill adotaram esse comportamento, que é um comportamento mais radical, a galera realmente se viu nesses espectros, né? E a galera começou a se identificar e começou a praticar esses comportamentos mais radicais mesmo. João, você falou da galera no geral, né? Essa galera. Mundão, assim, no geral. Mas essa galera, a Red Pill, ela afeta somente os jovens, né? Colocando dentro da igreja. Ela afeta somente os jovens ou afeta uma classe mais velha? A Red Pill, ela afeta qualquer um que tenha contato com ela. As mulheres, quando elas ouvem falar do movimento, elas sentem até uma aversão, mas justamente porque não faz parte tanto do universo delas. Então, às vezes, elas não entendem muito bem do que se trata. Mas, assim, tanto homens solteiros que estão namorando, ou mais velhos, casados, de todas as idades, são afetados pelo movimento da Red. Mas por quê? É importante sempre lembrar que a Red ela tem um discurso muito bonito de liberdade, satisfação e estabilidade mental. Hoje a gente vive num mundo de instabilidade mental. Sim. E ela vem de uma solução para isso. E a galera percebeu que quando eles começam a aplicar isso na vida, seja, por exemplo, um ensinamento da Red, que é você seguir o seu próprio caminho, que é o que os MGTOW acreditam. Você seguir o seu próprio caminho, não depender e se relacionar com o mínimo de pessoas possível. Caraca, sério, mano? O Black Pill não quer viver completamente isolado, e os MGTOW quer seguir o seu próprio caminho sem depender de ninguém, né? Então, isso afeta demais. Afeta porque é um discurso muito seduzente, ele te seduz, ele abrilhanta os seus olhos e ele pega absolutamente tudo que nós temos e aflora sentimentos de querer buscar todos os nossos meios e viver no nosso próprio mundo de uma forma plenamente autocêntrica. Entendi. Tem uns que querem que o mundo se exploda e nada mais importa, só que eu sinto que a maioria, eles querem coexistir em paz com o ambiente, mas a prioridade são eles mesmos. Eles buscam sempre se priorizar. Cara, você citou uma coisa muito importante que é o quê? A Red, ela traz esse fator da pessoa querer viver pra si, ser dona de si mesmo. Sim. Só que e o jovem cristão? Como que um jovem cristão lidar com a Red Pill dentro da igreja? Qualquer contato que ele tem, ele vai se apaixonar. É bem provável que ele se integre a um movimento por acreditar que faz muito sentido. Por quê? Porque a Red, ela toca nesses tons, né, cinza da nossa sociedade, e ela apresenta uma solução. E a gente sabe que a gente vive num mundo bem tortuoso. E quando qualquer um que apresente qualquer solução que faça, que mesmo que talvez não seja eficaz ou que seja eficaz, a galera compra sem pensar duas vezes. E ela foi feita para o público masculino mesmo. O público masculino comprar a ideia, aderir à ideia e praticar a ideia. Cara, você pode dar um exemplo de um acontecimento típico de que o jovem cristão vai em busca disso para solucionar esse problema? Tem gente dentro da igreja que não quer saber mais de casamento. Cara, eu não quero casar de jeito nenhum, mas por quê? Porque a mulher pode me dar um golpe, pode me trair, vai levar todo o meu dinheiro, vai gostar todo o meu tempo. Dentro da igreja. E não é, a gente não tá falando de novo convertido. A gente tá falando de pessoas que já têm, talvez ali, os seus anos de igreja, a sua compreensão do evangelho, mas ela entrou de uma tal forma, ela seduziu de uma tal forma, que realmente a galera crê plenamente que ela é a solução para resolver os problemas que a sociedade apresenta. Que é os problemas da infidelidade das mulheres, que é o problema da forma como as mulheres se portam. Muitas mulheres cristãs, quando a gente vê esses péssimos testemunhos que acontecem, de mulher fulana de tal que traiu o cara do bem de boa com o pastor, que fugiu com sei lá das... aí você sabe o que acontece. Teve um tema bem polêmico na televisão de uma mulher que teve um relacionamento com um morador de rua, né? Então, esse aí foi polêmico, meu Foi nome. demais, cara. Foi e demais. A galera da Red caiu matando. Que eu lembro, quando surgiu essa história, minha noiva maravilhosa, Michelle, te amo.
ela me mandou essa matéria, eu falei, amor, é sério, isso é fake news, isso é meme, isso não existe. Cara, e quando começou a explodir, a viralizar, a galera realmente ficou pasma e a galera da Red caiu matando, dando risada e zombando, falando, viu como a gente tem razão? Vai nessa de casamento. É por isso, cara. Eu lembro que você me mandou, cara. E Não, na hora que eu olhei, você mandou, mano. Caraca, você mandou. mano. Eu falei assim, cara, eu falei, mano, isso aqui é brincadeira, não é possível. Eu também achei. Eu achei que você tava zoando. Quando eu fui ver o vídeo, foi que o negócio era sério, eu falei, mano. Era verdade. Que mundo que a gente tá vivendo, cara. Sim. Que mundo que nós estamos vivendo. Sim. E, João, uma coisa que eu quero te perguntar. Toda essa visão do que é Red Pill, ela afeta a vida do jovem? Tanto do jovem como do mais velho? 100%, cara. Justamente por causa desse discurso, o jovem ele começa a aderir comportamentos que, como a gente sempre fala, que a escritura é o balizador da nossa vida, que a escritura ela fala tudo sobre absolutamente tudo. Quando o jovem ele começa a aderir esse comportamento sem consultar a escritura, ele começa a gerar outros problemas e o jovem que já é confuso, cara, fica ainda mais confuso. Porque a Red ela prega 3 coisas que são bem importantes a gente lembrar, que é a solidão opcional, essa solidão opcional, ela te beneficiar completamente. A Red também prega algo que poucos falam, mas sobre o uso de algumas mulheres como satisfação e só isso. E ela também prega uma militância sobre qualquer comportamento inadequado das mulheres. Então, contextualizando tudo isso que eu disse. Eles pegam um vídeo de alguma mulher fazendo ou falando algum absurdo, eles caçoam disso e falam, olha lá, você está vendo esse comportamento aqui? Esse comportamento pode destruir a sua vida. E o que eles fazem também? Pegam um exemplo de alguém que já sofreu com algo parecido ou algo igual daquele comportamento que a mulher está demonstrando no vídeo. Então eles pegam essa militância contra essas mulheres que fazem e falam esses absurdos, e a solução é, fique sozinho e siga o seu próprio caminho, independente, olha o que elas estão fazendo, siga o seu caminho porque, cara, não tem o que fazer. E pra você se satisfazer de vez em quando, pega uma garota de programa, ou pega uma mina aleatória da balada, só pra você ficar tranquilo de vez em quando. E esse é o core da Red. A galera pode dizer o que for. O core da Red são esses 3 pilares. A solidão opcional como um meio de benefício, o uso de mulheres para sua satisfação momentânea e a militância contra comportamentos das mulheres. Cara, você tá falando de homens e mulheres nesse meio da Red Pill. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante, porque o nosso público não é só homens. Não, com certeza. As mulheres estão aí assistindo. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, cara. Uma mulher vendo um homem Red Pill, qual é a visão dessa mulher em relação a este homem que se denomina Red Pill? Bom, a probabilidade de uma mulher compreender perfeitamente do que a Red se trata, ela não é tão alta. Por quê? Porque ela pode criar uma aversão a esse segundo pilar que eu disse. Porque eles falam bastante desse negócio de utilizar uma mulher ali para você se satisfazer e depois sair fora. É o que eles chamam de leitado e ghost. Que você usa uma mina ali e depois sai fora, some. E quem pratica isso são aqueles caras que elas consideram de alto valor. São aqueles caras bonitos, shapeados, com grana. E a partir do momento que uma mulher ouve isso, ela cria uma aversão, principalmente as mulheres cristãs, por causa desse comportamento. Cara, mas hoje assim, pelo menos é a visão que eu tenho. A gente tem aquela visão de que o homem tem que ser o provedor, aquele cara que sempre está disponível a estar suprindo as necessidades da mulher. Sim. Mas você não acha que houve uma inversão nesses valores? Porque assim, as mulheres elas estão buscando, não são todas, tá? Não são todas. Não são todas. Mas muitas mulheres aproveitam dessa oportunidade de ter um cara rico, um cara bem sucedido, para usufruir disso também. Não acontece isso? Acontece. E é por isso que a Red vem. Ela vem pra mostrar, olha lá, ela aponta o dedo e diz, aquela mulher, olha o tipo de cara que ela procura, você não é esse cara. Ela vai te usar como absorvente emocional e vai te jogar fora quando ela tiver um outro cara melhor pra se sentir mais provida, principalmente por meios financeiros.
Então a Red, ela toca na ferida desses caras. Porque eu duvido que nenhum, sim, cara decente que eu conheço não tenha sido trocado, já foi. Isso faz parte da vida, infelizmente, e isso acontece. Então a Red toca no trauma. Entendi. Colocando assim no contexto que a gente vive, né? Eu acho que tanto homens como mulheres, eles usam dessa tática de, sei lá, o pessoal chama de contatinho, né? Tem várias pessoas aqui trocando ideia, meu Deus! Aquela apaga os contatinhos, pelo amor. Cristão não tem contatinho, viu? Então, tipo assim, tem aquela ideia de que, pô, tô aqui conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, e isso pra pessoa que tá ali, né, tendo esse domínio, ela se sente o máximo. Sim. Pô, tem um domínio aqui, tem essa pessoa pra falar, essa aqui eu vou descartar. Então, isso não é um âmbito só da Red. A gente vê isso nos dois lados, não é verdade? Vê nos dois lados, mas a Red apontou que é bem provável que uma mulher tenha mais contatinhos que um homem, isso é fato. Para um cara ter vários contatinhos, ele tem que ter esse nível, ele tem que ser bonito, tem que ter grana, tem que, sei lá, tá no Ministério de Louvor, quem sabe. Então ele precisa ter esses predicados, a mulher só precisa ser bonita. Você foi no Ministério de Louvor, a primeira coisa que veio na cabeça é o quê? Não vamos comentar. Então, sem comentários. Sem comentários. Ministério de Louvor é o que a gente vai trazer aqui também, tá? Sim. Mas vamos falar isso numa próxima oportunidade. Sim, então, o homem claramente precisa de muito mais requisitos para atrair uma mulher a ele. E cara, quando a Red viu essa brecha e a galera da igreja também, opa, aqui dentro da igreja também tem isso, a Red veio e falou, também tem. Então ele também capturou a mente dessa galera. Tipo assim, começou a se introduzir, né, sem ninguém perceber. Sim. Quando o pessoal vê tá ali mesclado, às vezes não consegue perceber direito o que tá acontecendo. Sim, exatamente. E aí a gente tem uma questão, né, cara, porque essa visão, porque antigamente a visão era o quê? O homem que tem várias mulheres é o cara. Só que hoje em dia mudou por causa do feminismo. Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Qual a visão das feministas em relação à Red Pill? As feministas odeiam a Red Pill declaradamente. Todas elas declaram ódio e até crime a qualquer pensamento masculinista porque elas chamam isso de machismo. Existe, com certeza, um machismo dentro da Red que pode ser manifesto de diversas formas, mas o core do movimento não é isso. Realmente não é, e eu não estou defendendo, estou só contando um fato. O core do movimento não é um core de opressão, mas o core do movimento é um âmbito de desenvolvimento pessoal, assim no centro. Por mais que ele transpasse por essas três etapas, esses 3 pontos, eles falam bastante de desenvolvimento pessoal, só que as feministas, elas têm essa visão mais extremista de absolutamente tudo que seja voltado no público masculino, e elas descem a lenha, muitas com ótimos motivos, porque a gente já viu muitos caras que se consideram Red, falando muitos absurdos e absurdos gigantescos. Demais. Então, elas conseguem ter até um ponto nisso. Entendi. E, cara, então é basicamente impossível, por exemplo, existir um relacionamento entre uma feminista e que é Red. É impossível, porque são pensamentos completamente antagônicos, né? A gente fala bastante sobre a soberania. A Red, ela prega uma soberania de um lado e o feminismo de um outro, né? Eles falam bastante de empoderamento que é dar poder. Então, pega a visão. A Red, ela quer não dar poder ao homem, mas fazer com que ele tenha o poder e use o seu poder para benefício próprio. E o feminismo prega a mesma ideia. Isso num relacionamento é impossível. Porque se a ideia, não que é hoje em dia, mas se a ideia do relacionamento é ambos compartilharem a vida juntos, das suas devidas visões, aspectos, e tanto a Red quanto o feminismo puxam essas energias, esse poder para si, é impossível ter um poder compartilhado quando os dois movimentos querem a individualização do mesmo saiu. E isso a gente está falando de um relacionamento, né, de pessoas do mundo, deixando isso bem claro. Que a Red e o feminismo, não, apesar de estarmos na igreja, isso aqui assim, não está algo tão explícito. Sim, mas logo estará, cara. Logo estará. Vamos orar para que isso não aconteça, tá, gente? Sim. Porque é um negócio bem intenso. E aí, cara, eu queria aproveitar também, né, que a gente está falando assim, de relacionamento, e como que, por exemplo, como que você orienta um homem e uma mulher cristãos que tem esse tanto homem e a mulher? A mulher começa a ter um pensamento feminista
e o homem com o pensamento da rede. E os dois são cristãos. Não dá para ser cristão e aderir a qualquer pensamento que advenha do mundo. Não tem como, porque o cristianismo, ele antes de ser oposto a qualquer coisa, ele é oposto ao sistema e a qualquer coisa que seja criada dentro do ambiente do mundo. Porque tudo que é criado no ambiente secular é pro ambiente secular. E o ambiente cristão, ele é separado disso. Ele deve ser, pelo menos. E coisas seculares, eu falo de coisas feias mesmo. Não exatamente tudo, mas de coisas que pregam o egoísmo, a libertinagem, o ódio, a raiva, a separação. Porque o cristianismo, ele é a união de Deus a nós. Exatamente. Então qualquer coisa que venha do mundo e tenha esse core, que é basicamente tudo, não pode ser junto ao cristianismo, é impossível. O cristianismo é separado e distinto de absolutamente tudo que a gente conhece ou sabe sobre o mundo exterior. E cara, antes da gente falar um pouco disso, né, na questão da visão da Bíblia, que a gente vai entrar agora. A gente vai entrar nisso, mas eu quero trazer uma questão muito importante, que é o quê? A gente está falando de igreja. Sim. Estamos falando de pessoas que seguem, né, uma denominação, que são cristãs, mas todas elas seguem uma denominação. Sim. Né, tem ali a sua denominação de escolha. E para um casal dentro de uma igreja, cara, porque assim, uma coisa que eu vejo muito hoje, principalmente de líderes, de jovens, é como orientar os seus jovens nessas questões. Porque assim, hoje é uma inversão de valores muito grande, sim, tanto para o homem como da mulher. Porque é colocar aquela coisa, imposta aquela coisa, né? Principalmente no mundo, que tanto o homem como a mulher tem que ter a sua liberdade, tem que ter suas coisas, sim, mas que assim, cada um vive a sua vida e o seu cônjuge, o seu parceiro que se dane, tem que correr por você. Sim. E como que você acha que os líderes e pastores e líderes da igreja podem orientar em relação a isso? Sim. Eu não sou líder de jovens, o Washington também não, mas a gente já lidou e tá nesse meio. Sim. E como cristão nós devemos conhecer a escritura e o que ela diz sobre liderança. Primeiro, a liderança lidera pelo exemplo. Então, o líder, ele não pode flertar com esses comportamentos para atrair os jovens. É a pior coisa. Então, se eu pudesse dar uma dica, o que eu diria é: líder, não flerte com absolutamente nada que seja distinto e antagônico ao cristianismo, ou até levemente antagônico, porque flertar para tentar seduzir é extremamente perigoso. Você pode atrair pelos motivos errados, e quando ele se der conta do que é o cristianismo, o que Cristo fala e o que a Bíblia traz sobre o assunto, a probabilidade dele ser completamente desiludido é muito grande, porque você vai vender para ele algo que é falso. Entendi. Cara, eu vou trazer aqui um adendo, porque assim, a gente tá falando da questão da liderança, só que os jovens em si muitas vezes não ouvem os que eles falam. Sim, por isso que tropeça e cai e depois pergunta por quê. Exatamente. E aí, cara, por exemplo, a gente vê muito prático, na vida prática, um casal cristão que quer guiar a sua vida. Cara, eu não quero saber do meu líder, não quero saber do meu pastor, no meu relacionamento eu vou viver com meu namorado ou minha namorada, e é isso. O que eu penso sobre o meu relacionamento é isso. Então, eu vou impor a mão na mão do que eu quero que ele faça, eu vou mandar nele, e eu não vou deixar ele ter autoridade sobre mim. No caso da mulher, muitas vezes o homem é omisso. A gente vê muita omissão aí da igreja. É o que mais tem, homens fracos, covardes e omissos. E aí, cara, pegando um exemplo prático, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram relacionamentos em que foi desastroso. Desastroso. Tipo assim, o cara completamente omisso, completamente, tipo assim, o cara não toma a rédea das coisas, a mulher, no caso, a namorada dele, querendo mandar em tudo, e aí uma desordem total, cara, porque assim, no exemplo prático, isso é muito prejudicial para a igreja, os líderes estão ali. Muitas vezes, os líderes veem esse tipo de coisa acontecendo dentro da igreja, só que não tomam providências. E tá na cara deles, assim, se tampar, tá acontecendo isso aqui, ó. E os caras não tomam providência. Uma coisa que tá clara. Então, é possível orientar, sabe, trazer de volta essas pessoas para esse âmbito da Bíblia, da palavra de Deus. Que é possível, se é fácil e rápido, dificilmente. Acredito que são poucas as pessoas que tiveram o estalo que Paulo teve. Eu particularmente não tive. Jesus teve que me tratar em um processo terrível para que eu compreendesse o evangelho. Não sei como foi a sua conversão, mas a minha foi assim.
Já foi tenso. Foi complicado. Foi complicado. A gente vai contar sobre nossas conversões também em algum episódio. Então, cara, para um líder trazer de volta é um trabalho muito próximo de amor, cuidado, atenção e principalmente Bíblia. A Bíblia tem que ser o cerne de tudo, porque ela tem todas as respostas, ela tem todas as soluções. E quer você acredite ou não que a Bíblia tem as soluções para tudo, eu sempre falo, acompanha a gente aqui, porque a gente vai dissecar a Escritura e falar como é incrível que a Escritura tem resposta para tudo, para os temas mais antigos, para os mais atuais. Exatamente. Então, para um líder trazer de volta, cara, é um trabalho de discipulado. É sentar com as pessoas, explicar como deve ser a dinâmica de um relacionamento de uma forma bíblica, coerente. E o primeiro que eu falei, exemplo. Segundo, é necessário ser sincero, jogar a realidade. Não tem conversinha, não é bem assim. É chegar e falar, galera, eu amo vocês e o comportamento de vocês está completamente errado. E com esse comportamento, a vida de vocês vai ser uma desgraça. Cara, você disse tudo. Uma coisa que eu queria aqui acrescentar no que você disse é a questão do cuidado da liderança da igreja. É necessário que nós não somos líderes, né? Nem eu nem você. Porém, a gente sabe que a gente tem um chamado particular, né? Cada um o seu chamado. E eu posso testemunhar, né, da onde eu congrego, que a liderança dos jovens é uma liderança bem impactante. Por quê? Eles não cuidam somente da parte ministerial, a parte do jovem estar ali na igreja, eles cuidam fora da igreja. Nossa, é maravilhoso. Aquele contato de, vamos fazer um passeio, vamos. Nesse passeio você começa a observar o que seus jovens estão fazendo. E uma coisa muito importante, cara, eu coloco isso assim, porque eu aprendi isso com os meus líderes, que é você levar para dentro da igreja aquilo que você vive fora. Nossa. Então, o seu líder acompanhar você também fora da igreja. O que você faz? Assim, não é tomar conta da sua vida, mas acompanhar o que você faz na sua vida. Para te orientar. Cara, uma coisa muito boa, que eu acredito que muitos jovens sentem falta, porque assim, dificilmente em casa a gente consegue bater aquele papo com nossos pais, porque a gente muitas vezes tem vergonha, cara. Sim. E aí a gente tem aquele... Os pais às vezes não são cristãos genuínos, né? E aí a gente tem aquele... pra quem eu vou recorrer? Vou recorrer aos meus líderes. A Bíblia orienta isso. Paulo orienta isso. A gente recorrer aos nossos líderes. O que a gente deve fazer? Então, uma coisa que eu vejo, assim, que está muito em falta, principalmente no relacionamento entre um homem e uma mulher, é, por exemplo, um jovem cristão e uma mulher cristã, antes de decidir se relacionar, levar isso para os líderes. Olha, isso não existe basicamente. Não existe mais hoje, né? Tipo assim, cara, a gente está pensando em se relacionar, o que você tem a nos orientar na palavra sobre isso? O que a gente deve ou não fazer? Porque assim, muitos não têm conhecimento disso, né? E cara, sem a liderança, ela é muito fundamental. E a liderança deve ensinar os jovens, anota isso pelo amor de Deus, a liderança deve ensinar os jovens a se blindar os ouvidos de certas falas e comportamentos. Porque o jovem ele é muito seduzível. Então demais. Qualquer coisa, ele já é levado por qualquer vento de doutrina. É necessário que o líder saiba como ensinar o jovem a não ser seduzido. E que ele seja... E quando ele aprende isso, ele vai ser atraído pelo Evangelho. Exato. Porque o Evangelho é extremamente atrativo. E o melhor de tudo é que ele não te atrai com aquilo que você quer ouvir, ou que você gosta, ou com o que você concorda. Ele te atrai com o que você precisa. Exatamente. E ele restaura as nossas vidas, quando a gente baliza a nossa vida nele. Isso é comprovado por absolutamente tudo que você pode imaginar. O Evangelho tem o poder, e a única coisa que tem o poder de mudar o que eles chamam de mindset completamente. E não só mindset, ele restaura a nossa alma, nosso espírito, a nossa comunhão com Deus. Amém. Cara, isso é uma coisa muito importante, e a gente já vai para a Bíblia já. Eu já quero aqui relembrar que a Bíblia diz o quê? Para os pais. Pais, ensinem os seus filhos no caminho que ele deve andar para que isso aí nem existe. Não se desviem dele. Então assim, o líder tem a sua responsabilidade, só que os pais têm a grande responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de ensinar. E depois os líderes estão lá na igreja, eles vão cuidar daquilo que eles podem, mas a atividade primária é dos pais. E eu estou falando de Bíblia aqui, né? Eu quero fazer aquela pergunta. É agora, galera. A gente vai responder o que vocês estão esperando. Aquela pergunta que é tema do nosso podcast. Sim. João, Jesus é o alfa
o ômega e Red Pill. Será, cara? Será? Se você tá com a sua Bíblia aí, eu quero pedir para que você abra aí com a gente. Nós vamos ler os textos e eu peço que você acompanhe, preste atenção, porque nós traremos mesmo a escritura para que vocês acompanhem. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 11 ao 14. Davi vai colocar aí na tela enquanto eu for lendo, então eu peço que vocês acompanhem na sua escritura se você tiver. Se você não tiver, não tem problema. Aqui embaixo tem um aplicativo da Bíblia para você baixar depois e meditar nos textos que nós vamos comentar aqui, tá? Vamos lá. Mateus, capítulo 27, versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor é que está dizendo isso. Presta atenção para o contexto. Jesus é levado ao governador acusado de denúncia. E é o seguinte, como é que funcionava naquela época? O governador tinha poder sobre tudo. Ele mandava matar e ele mandava viver. Ele libertava e soltava. A gente está falando aqui de um homem que veio da periferia. Jesus nasceu na periferia, no fundão do Oriente Médio. Entendeu? E ele, só com um discurso, angariou multidões. E ele chega diante do governador e diz: Isso aqui é no mínimo intrigante. Demais, demais. Por quê? Demais. Porque absolutamente qualquer pessoa aqui, cara, tremeria de medo. É o governador. Senhor, o que o senhor quer que eu diga? E ele manda o seguinte: E aí, o senhor é ou não é o rei dos judeus? E ele diz: É o Senhor que está dizendo isso. Eu não disse nada. Ó, pra dizer isso, você não pode ficar tendo medinho de nada. Então, assim, você vê um comportamento, como a galera diz, extremamente alfa aqui. Um comportamento de um homem. O que é um comportamento de um homem? Posicionamento. Posicionamento. Jesus teve e sempre tem posicionamento diante de qualquer coisa que acontece diante dele. É isso que acontece no texto. Cara, você falou dessa parte de Pilatos. Eu quero acrescentar uma coisa aqui muito importante. Primeiro, vai existir um rei, que era César, que era o imperador, considerado como um rei. Se nesse momento Jesus respondesse: Sim, eu sou o rei, sentença de morte na hora, cara. Sim, na hora. Olha, mano, eu fico impressionado com a resposta de Jesus, cara. A resposta de Jesus, em outras versões, né, outros livros, Lucas, Marcos e João, ele diz assim: Você pergunta por ti mesmo ou são outros que falaram de mim pra ti? Exatamente. Cara, isso é tipo, mano, quem que pensaria em falar um negócio desse, cara? Isso, assim, me surpreende a forma que Jesus responde. Por quê? Pilatos faz uma pergunta pra Jesus e você responde com outra pergunta. Sim. Isso é incrível, cara. Incrível. Você não pensa em chegar diante do presidente, ainda que você odeie ele, e falar esse tipo de coisa. Porque você é preso. Sem dó. Mas naquela época não tinha os direitos que a gente tem hoje. Exato. Direitos humanos. Eu não gostei de você, você morre. É assim que funcionava na época. E Jesus estava sendo acusado pelos sacerdotes, pelos anciões. E ele não tinha absolutamente ninguém que o amparasse, ninguém que tivesse o poder que o amparasse. E olha a forma com que ele reagiu. Vamos voltar ao texto? Então, Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nada, ao ponto do que o governador ficou admirado. Então, calma aí. O governador de tudo que você está lendo ali tá falando com você e o cara tá assim. Ah, pelo amor de Deus, você vai falar que isso é normal? Não é normal. Não é normal. Nenhum homem teria o culhão pra suportar esse tipo de coisa. A pressão, né? A pressão, porque o imperador tá falando com você, olhando pra você, do alto do trono dele, você ali amarrado, preso, e Jesus calado.
isolado. Lembrando que essa situação, Jesus já tinha passado por um julgamento antes, que era o julgamento do Sinédrio, dos fariseus e mestres da lei. Ali, cara, ele também foi questionado. Sim. E ele respondeu uma única pergunta, que também, tipo assim, eu falo, mano, que exemplo de homem. O mestre era... Porque assim, fizeram perguntas pra ele em relação a se ele disse que ia construir o terceiro templo, construir o terceiro dia. Sim. A gente vai ver essas acusações depois. Sim. Mas, antes perguntas que fizeram pra ele, e fizeram a única pergunta que ele respondeu. Olha, viram que ele tava lá quietinho lá dele e tal. Cara, Jesus, responde isso em nome de Deus. Jure em nome de Deus. E um juramento na Bíblia era algo muito sério. Sim. Se você falasse, se você concordasse com aquele juramento, você poderia até morrer. Sim. Eles não falavam nem o nome Yeshua, né? Do tamanho e o temor que eles tinham de falar o nome de Deus em vão. E aí a pergunta que eles fazem, responde-nos isso. Você é o Messias? O Filho de Deus? E aí pra eles, o que ele respondeu? O que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: eu sou. Ah, não dá, cara. Olha vocês me verão vindo na glória do meu Pai. E aí é nos relatado que o sacerdote rasga a sua veste e se enfurece e manda prender Jesus e matar Jesus, que ele queria matar Jesus a todo custo. Olha o nível. Olha o nível da coragem desse homem de chegar diante de todas as autoridades, as maiores. Não eram o presbítero fulano de tal. Era os apóstolos, não sei lá, aqueles que mandam em toda a Judéia, em toda Jerusalém. Aqueles que mandavam matar, que mandavam prender. Os sacerdotes, eles tinham esse naipe. Sim. Ah, é aquele fulano blasfemou, heresia, pra cadeia, manda degolar. Olha o que Herodes fez com João Batista. Não gostei do que você falou, já era. E ele teve a coragem. Nenhum líder de nenhuma religião teve essa coragem de dizer: eu sou. Eu não disse eu era, eu posso ser, eu sou. E Jesus nos ensina um posicionamento aqui nítido. Ah não é que eu sou cristão. Ah não, eu sou homem, mas não tenho mais. É um posicionamento nítido e claro diante das autoridades. Eu sou. Quem está dizendo isso é você. E também, algo que é muito importante, o silêncio. Quando não se tem nada a dizer, se fica em silêncio. E Jesus demonstrou o que é um homem aqui, diante das autoridades. Ele só falou o que era necessário. Muito bom, João, muito bom. Pergunta que eu quero te fazer também. Aproveitando essa masculinidade de Jesus, né? Quais exemplos a gente tem na Bíblia, em relatos que o próprio Cristo disse em masculinidade? Cara, vários. Jesus fala bastante de Davi. Jesus também fala de Jonas. Jesus fala de todos os profetas. E no texto de Lucas é muito interessante que nós conseguimos ver que Jesus fala dos profetas que Jerusalém matou pelas profecias que eles faziam. Então calma aí, o que a gente tem aqui? Os profetas menores, eles eram de várias classes sociais. Alguns eram sacerdotes, alguns como Abacuque, eles eram caras que ficavam assim na alta classe do clero também naquela época. E a gente tinha também profetas que eram camponeses. Então a gente tinha essa galera de todas as classes sociais, com a mensagem única: arrependam-se, o que vocês estão fazendo é pecado, Deus virá e destruirá vocês. Noé falou do dilúvio, os profetas falaram sobre a destruição do muro, a reconstrução dos muros de Jerusalém, falaram sobre o povo ser tomado cativo na Babilônia, muito antes disso acontecer. E o que Israel fez diante de todos esses profetas, com todos esses avisos? Eles mataram. E muitos desses profetas, o exemplo nós temos de Daniel, temos exemplos também de Jeremias. Eles eram jovens que assumiram um compromisso absurdo diante de Deus. Primeiro, não irei me prostrar diante do sistema da Babilônia como Daniel e os seus amigos. Não irei me prostrar. E Jesus traz esse exemplo, que os profetas foram mortos por pregar a verdade e por viver a verdade. Jesus diz que nós não devemos nos prostrar ao comportamento do mundo,
Porque nós não somos desse mundo. Exatamente. E nós devemos ter um comportamento diferente. E a galera parece que sumiu com esse discurso, os discursos de Jesus sobre posicionamento. Parece que só tem em congresso esse tipo de fala com pregadores de fora. A gente não pode esquecer isso nos nossos cultos de ensino, nos nossos cultos da família, nas nossas escolas dominical. O jovem e o homem, que é o que nós estamos tratando aqui, tem que ter posicionamento de homem e falar não quando é não e sim quando for sim. E cumprir a sua palavra. Jesus, ele era e cumpriu tudo o que ele disse, assim como os profetas fizeram. E todos foram mortos. Será que você está disposto a morrer pelas suas convicções? Eles estão. Olha o que muitos muçulmanos fazem. Eles se explodem por suas convicções. E nós temos medinho de tomar processo. Porque vai ficar ruim. Ai, o que vão dizer de mim no Instagram? O que vão comentar de mim no Twitter? Vão me cancelar. Jesus traz o exemplo de todos os homens de Deus. Tiveram coragem em sair de suas terras como Abraão. Coragem de viver o sobrenatural como Isaac e Jacó fizeram. Sabe? Mulheres também, extremamente corajosas, como Maria, que recebeu o Espírito Santo e concebeu a Jesus, o Mestre. Então você tem que ter muita coragem. Você não pode ser covarde para incorporar isso aqui que ele disse. O homem aqui é um profeta, viu? Profeta de Deus. Então uma vez eu vou dar aquela... Vou tomar, cara, porque tem bastante coisa para comentar ainda. Cara, a gente tem esse exemplo, né, em Mateus 27, a partir do versículo 11. Eu gostaria muito que você lesse, que você falasse um pouco, comentasse um pouco sobre isso, que é um pouco do que você está falando agora há pouco também, né? Eu já li essa parte. Essa parte do versículo 11 eu li. O que eu vou comentar agora é sobre o versículo 18, tá? Em diante. E quero que você preste atenção. Por que entregaram Jesus? Lá no versículo 18. Porque sabiam que eles tinham inveja de Jesus. É por isso que eles os entregaram. E a gente tem ali o decorrer de Pilatos. A gente tem Pilatos falando com a multidão. E olha que interessante. A multidão começa a pressionar Pilatos. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. E interessante que no decorrer do texto a gente tem a mulher de Pilatos falando assim, ó, não tenha nada a ver com a morte desse homem aí, porque ele é um homem inocente. Pelo amor de Deus! Eu vou fazer um comentário aqui. Uma coisa que me deixa assim, sem palavras, é que Deus usou todos os meios para falar com os judeus. Sim. Com os judeus. Usou o próprio Cristo para falar com eles. Naquele momento eles estão condenando a Cristo. E o principal, cara, Deus usa uma mulher, sim, e esposa de Pilatos, para acusar aquele povo. Para falar, olha, não diretamente o povo, mas dizer para Pilatos que estava comandando tudo aquilo. Sim. Olha, não mate esse homem é inocente, eu sonhei com ele. Esse homem é santo. Ela diz, esse homem é santo. Todos eles disseram, cara, é fantástico isso. E sem contar que é uma mulher gentia. Naquela época era uma mulher gentia. Exatamente. E assim, na visão deles, qualquer sonho em relação a algum deus, ou algum sonho profético, algum sonho em relação a alguém sobrenatural, era demais para qualquer religião ali. E para uma mulher ter esse sonho, ele vai até o seu marido, que no caso era Pilatos, chegar nele e falar sobre isso. O cara deve ter pensado, não é possível que o cara não pense sobre isso. Não é possível. Vamos ler o 19, que é sobre o que o Washington citou? E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiam a multidão que pedisse Barrabás e mata Jesus. E respondendo o presidente disse-lhe, qual desses dois queres vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, o que farei de Jesus chamado o Cristo? Disseram-lhe todos, crucifica. O presidente, porém, disse, mas esse, que mal fez? E eles clamaram dizendo, crucifica-o.
olha isso aqui. Pilatos, depois de ouvir todas as orientações, depois de sentir nos versículos anteriores que aquele homem era justo, que ele não tinha culpa, ele pergunta pela uma última vez: mas que mal que foi que ele fez? E os sacerdotes e anciãos, ou seja, os homens experientes, letrados, inteligentes, a alta casta, disse o seguinte: crucifica-o. Ok, mas qual o motivo? Não tem motivo, crucifica. Mata ele, porque é o que nós estamos pedindo. Nós exigimos que esse homem seja morto, ainda que não tenha motivo, é o que está escrito no texto. Eu queria comentar algo sobre o texto, que eu não vou me recordar agora qual livro fala sobre isso, mas tem uma versão que fala o seguinte: Pilatos fala sobre rei. Este aí usa Jesus Cristo, né? Sim. Eles usou Cristo. Tem um outro livro que fala: esse é o rei de vocês. E aí os sacerdotes falam assim: nós não temos outro rei, a não ser César. E aí que complica para Pilatos. Por quê? Se Pilatos assumisse que Jesus era rei, ele estava traindo o imperador. Então, é a parte que você vai entrar agora. A covardia de Pilatos. Eu quero que você comente sobre isso. Cara, a gente vai ver isso agora. Presta atenção no versículo 24, acompanha comigo. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavando as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Ou seja, além de saber, Pilatos sabia que estava condenando um homem inocente. Então o que ele faz? O que acontece desde o Éden, Washington? A transferência de responsabilidade que um homem jamais deve ter a covardia de fazer. Esse mundo está hoje assim, neste caos que vemos, por causa da transferência de responsabilidade que iniciou no Éden. Adão teve a coragem de culpar a mulher por causa do pecado que eles tinham cometido. E pior, ele culpou a Deus. Ele disse: a mulher que tu me deste, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, igualzinho Pilatos fez na crucificação. A transferência de culpa vem desde o começo do pecado original até a expiação do mesmo. Exatamente. Cara, você pegou um ponto muito importante, porque a gente está falando aqui de masculinidade. Sim. E Jesus ali, ele poderia muito bem ter se pronunciado. Ele poderia ter falado. Ele tinha um direito, ele era Deus, ele é Deus. Ele poderia falar: oh, acabou, pum. E tem algo muito importante aqui que a gente vê. Às vezes, para o leitor que está lendo, parece que Jesus ali ele está indefeso. Só que não é isso. A gente vai ver isso mais para frente. Jesus não está indefeso. Jesus está cumprindo as Escrituras. Só que o cumprimento das Escrituras não tira a responsabilidade dos homens. Tanto que Paulo vai dizer, né, nas cartas dele, principalmente quando Pedro também vai pregar, que a culpa da crucificação de Jesus era sim do povo judeu, mesmo aquilo estando escrito nas Escrituras. E cara, tem um ponto que eu quero trazer muito importante aqui, que é a questão do que o homem, né, no caso de Pilatos, ele se omitiu, ele colocou a culpa, né, ali, ó, tá bom, isso que vocês querem, vocês vão ter. Mas, voltando lá para Adão, uma coisa muito importante: homens, assumam responsabilidades. Deus te deu uma mulher, seja um homem e assuma a sua responsabilidade como homem. Não transfira a sua responsabilidade para sua mulher. Aquilo que você tem papel de fazer com o homem, faça. É isso? Os homens transferem completamente a responsabilidade dos problemas financeiros, a responsabilidade dos problemas emocionais, a responsabilidade da administração. Um homem que não administra a sua casa é um covarde. Por quê? Porque ele deixa que a mulher que deveria ser cuidada carregar todo o fardo, cara. Jesus, ele nos convida, a nós homens, a aliviar, primeiro, o fardo uns dos outros, ajudar uns aos outros em tudo. E num relacionamento, que é o vínculo mais íntimo e mais próximo que a gente tem do que é a sociedade, nós devemos aliviar o fardo uns dos outros. E o que Jesus fez aqui? Angariou a responsabilidade que não era dele para si, por amor.
E o homem deve fazer a mesma coisa, agariar a responsabilidade que às vezes não é sua. Eu sei que não é você que tem que fazer, mas você como homem, como marido de uma só mulher, tem que angariar a responsabilidade da mulher que você escolheu para si. Você tem a coragem de angariar a responsabilidade dos seus amigos, do seu chefe e das mulheres da rua pagando bebida pra geral, se achando bonitão. Mas aí quando casa, não, isso aí é com ela. O cara não tem coragem de levantar pra pegar um copo d'água pra esposa. Quando ele tava lá na raparigagem, era ele e as mulheradas e pagava bebida e pagava rodada pra todo mundo pra se amostrar. Mas lá no íntimo, com a pessoa que mais cuida e que zela por ele trata dessa forma. Jesus age diferente. E muitas vezes os homens tratam mulheres com zombaria. Né? Igual, por exemplo, os líderes religiosos fizeram com Jesus. Não é verdade? Trataram Jesus com zombaria. E cara, essa é uma parte, assim, que sinceramente eu fico pensando em como Cristo estava lidando com aquilo. Porque mesmo ele sendo Deus, né, as circunstâncias que ele passou, ele pediu no Getsemane para ser livrado daquilo. Sim. Né, da ira de Deus. Só que aquilo começou lá no Getsemane. Né? Bem antes, quando ele estava lá com seus discípulos tomando a ceia, já estava começando a ocorrer os acontecimentos. Os líderes já estavam ali planejando matar ele. Já estava tudo consumado ali, só para executar. E aí, a gente tem esse momento em que, sinceramente, quando eu olho isso na Bíblia, cara, eu fico pensando que ali está representada toda a humanidade. Nos líderes religiosos. Por quê? Todos nós faremos a mesma coisa. A gente não viria diferente, não é verdade? Não, realmente não. E olha qual é a importância de nós, homens, sermos corajosos. Porque olha a coragem que o ímpio tem. Acompanha aí na escritura, versículo 25. E respondendo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 26. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. Os fariseus tiveram a coragem. Pilatos lavou a mão, que o sangue dele caia sobre nós. O mundo é mais corajoso do que nós, cristãos. Elas têm a coragem de exibir seus corpos. Eles têm as coragem de dizer que matar bebês é certo. Eles têm coragem de falar que a gente tem que odiar todo mundo e que cada um tem que dividir para um lado, que cada um tem que viver só para si. Eles têm essa coragem. E nós não temos a coragem de dizer que esse comportamento levará toda a nossa sociedade, como tem levado, à destruição emocional, física. A gente vê a depressão tomando conta dos lares e das cabeças, a obesidade tomando conta, psiquiatras e remédios de antidepressivo nunca foram tão requeridos como são hoje. E é claro que com certeza isso é uma doença do nosso século e isso é extremamente ruim. Mas eles têm a coragem de dizer que o comportamento deles, mesmo trazendo todas essas consequências, que eles estão certos. E nós nos acovardamos em dizer que esse comportamento trará prejuízos e gerará a morte a eles. Eles têm a coragem de dizer que o sangue dele caia sobre nós. Eles têm a coragem. E até quando nós, homens, vamos nos acovardar atrás de qualquer coisa para justificar o erro e a derrocada e a destruição da nossa sociedade? Não admita a destruição da sua família e da sua igreja. Não seja covarde como eles um dia foram. Exato, eu concordo com você. Com certeza, cara. Mantendo a sua frase, que você acabou de dizer, nós como homens, né, não somente no âmbito geral, mas principalmente no âmbito familiar. Né? Nossa, a Bíblia coloca o homem como sacerdote da casa. Ou seja, cuidar não só da esposa, mas também dos filhos. Cuidar dos filhos, cuidar da esposa. Tem um modo disso acontecer. Né? Não é com grosseria, não é achando que eu sou superior à mulher, mas é colocando o quê? Nós somos iguais, porém com papéis diferentes. Tem coisas que homens conseguem fazer que mulheres não conseguem fazer. Tem coisas que mulheres conseguem fazer que homens não conseguem fazer. Então a gente tem que ter essa mentalidade de que somos um só em Cristo. Nunca perder essa mentalidade, que somos um só em Cristo, não é verdade, João? Sim. E a Escritura traz essa analogia de nós devemos exercer as nossas funções e cada um no seu âmbito. Porque Cristo faz a comparação com o corpo, né? Um é a mão, o outro é o pé, o outro é o olho. Não dá para todo mundo ser tudo.
e nem nada. Nós devemos ter função, devemos trabalhar. E para isso é necessário romper a multidão. Como nós podemos ficar calados diante de pessoas que estão se destruindo? Aonde que isso é amor? O amor que o mundo quer nos dar não é Deus. Mas Deus é amor. Exato. Mas isso que eles dizem não é. Isso que eles dizem é covardia, é omissão. Eles têm coragem de encorajar que pessoas, de incentivar que pessoas vão a comportamentos completamente destrutivos. Eles têm essa coragem. Mas nós não temos a coragem de dizer que esses comportamentos estão levando a nossa sociedade ao estado que ela está hoje. Nós não podemos achar que isso é normal, que isso é aceitável. Devemos nos posicionar, e nos posicionar da forma que Jesus se posicionou. Exatamente. E lembrando que homens construam o seu valor não esperando o momento de se casar ou de construir uma família, mas seja aquilo que você é em Cristo primeiramente. Busque ser o que Cristo é. Busque exemplos de Cristo, de como se tornar um homem responsável, um homem dedicado na palavra, na oração, um homem cuidadoso com o seu próximo. Como você trata sua mãe, como você trata sua família, como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Não é verdade? Vamos ver agora se Jesus era Red Pill mesmo, porque até agora a gente falou de ótimas qualidades do nosso mestre, gente. E a gente vai falar de mais uma qualidade. Vamos ver se ela se parece com a Red ou não. Acompanha aí o mesmo capítulo 27. Vamos para o versículo 29 agora? E tendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, zombavam, diziam: salve, rei dos judeus, e cuspindo neles, tirando-lhe a cana, que é a capa, se não me engano, né? Isso. E batiam nele com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e os levaram para ser crucificado. Presta atenção nesse texto. Bom, olha que legal. Jesus está sendo nitidamente escarnecido e zombado aqui. Ele está sendo escarnecido e zombado. E ele poderia, com certeza, dizer ou fazer algo aqui. Mas por que será que ele não o faz, Washington? Por quê, João? Ele estava sendo zombado, Washington. Humilhado. E eu quero saber qual que foi a postura de Jesus, tendo ele feito tantas coisas boas, sendo humilhado, pisado e agora cuspido pela mais alta classe de hipócritas da sociedade. Cara, é uma pergunta muito boa. E seguinte, eu vou responder essa pergunta a partir de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 até o 43. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, que essa é uma das partes mais importantes. Lá tá o seguinte, cara. Eu vou fazer um resumo aqui, tá? Mas o Davi vai deixar a Bíblia aberta lá para vocês acompanharem. E aí vocês vão ver, que eu tô falando se bate com aquilo que está escrito lá. É o seguinte. Na crucificação de Jesus, desde o começo, a gente tem basicamente 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo, que é o da elite, é os romanos. O povo gentil. O segundo são os judeus. O terceiro, os líderes religiosos, que eles são grande influência. E quarto, aqueles que foram muitas vezes curados, receberam milagres de Jesus e também viram Jesus pregando o evangelho para eles. Dessas 4 classes, quando Jesus está sendo crucificado, a história diz que muitas pessoas passavam por ali, pelo Gólgota. Porque a gente tem aqui uma questão de basicamente 4 etnias, né? Que é o povo gentil, né? Os judeus, o povo da Grécia e os fenícios, que eram ali daquela região. E aí, cara, tem aquele momento que Jesus está sendo crucificado. E aqui é a parte que eu quero entrar de Jesus, sendo homem e humilde. No momento que você está sendo crucificado, como o João citou aqui, muitos dos fariseus e pessoas simples também lançavam maldições contra Jesus. Eles falavam o que para Jesus?
você é o rei dos judeus? Você não disse ser o Messias? Então desça dessa cruz, prova que você é o Messias. Primeira acusação, contra a divindade de Jesus. Essa é a primeira acusação que eu quero trazer. Outro fator, ter essas 4 classes. Quando Jesus é crucificado, Pilatos, sem saber, ele cumpre uma ordem de Deus. Por quê? A gente sabe que os fariseus e os mestres da lei foram até Pilatos e pediram para escrever na cruz de Jesus: este homem disse ser o rei dos judeus. E uma coisa muito peculiar que eu quero trazer para vocês é que o evangelho de Lucas e de João, eles complementam a escritura que está escrito lá. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O rei dos judeus. E aí, os fariseus contestam: não, calma aí, isso aí está errado. Escreva, este homem disse ser o rei dos judeus. E Pilatos fala o que para eles? O que está escrito, está escrito. E aí, aquilo foi escrito em hebraico, aramaico e grego, que era a língua que o povo falava. E quando Jesus é levantado na cruz, todas as pessoas que passam ao redor, todas as esquinas conseguem ler aqui. E aí, tem uma coisa muito peculiar. Na trajetória de Jesus até o Gólgota, é nos dito que tinham 2 ladrões. E a palavra ladrão, no original do grego, é kleptes. E quer dizer o quê? Malfeitor, aquela pessoa que calunia, rouba, muitas vezes comete homicídio. Uma pessoa extremamente violenta. Então, esse aqui é um grupo que eu queria incluir muito importante. Porque o que a gente tem aqui? Jesus abandonado. Abandonado pelos romanos, abandonado pelos fariseus, abandonado pelo povo, que ele entrou no jumentinho sendo exaltado. E a gente tem uma coisa muito peculiar. Aqueles 2 ladrões, eles estavam ao mesmo tempo zombando de Jesus. Quando você vai ver lá no original, que diz que se você é o rei dos judeus, desce da cruz, os ladrões também falaram isso juntos. Só que em um determinado momento, aquele ladrão da direita teve a percepção de que aquele era o Cristo. E mais, ele caminhou com Cristo na trajetória saindo de Jerusalém para ir para o Gólgota. Então os 2 estavam acompanhando o Cristo. E tem uma coisa muito extraordinária que eu quero dizer aqui. Os ladrões, eles eram a pior escola da sociedade naquela época. A crucificação era destinada a ladrões da pior espécie. E um homem inocente, Cristo Jesus, estava sendo crucificado com esses ladrões. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante. Quando aquele ladrão na cruz reconhece que aquele é o Messias, ele faz um pedido para aquele homem, que é o versículo 40. Senhor, lembra-te de mim quando eu entrares no teu reino. Isso é surpreendente, porque naquele meio a gente tinha as classes. Os romanos, os doutores da lei e os hebreus, os judeus que estavam ali escutando tudo que Jesus tinha dito. Uma coisa surpreendente é que Jesus olha para aquele homem e diz para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer com isso? A esperança daquele ladrão corrupto, que a sociedade olhava para ele como um homem mau, um homem vil, os homens da lei olhavam para aquele homem como: eu sou um fariseu, eu sou um homem da lei, eu sou um homem de Deus. E aqui está Jesus, um pecador, no meio desses ladrões. E aí, Jesus precede todos os intelectuais, aqueles ricos, aquelas pessoas que estavam ali com dinheiro, e olha para aquele homem e fala para ele, para todo mundo ouvir: esse homem aqui está precedendo todos vocês aqui que são doutores da lei no reino de Deus. Porque hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui 100, 200, 2 mil anos, mas hoje você estará comigo no paraíso. Então, um versículo que eu gosto muito, eu sempre me lembro, que é o que Paulo disse, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para envergonhar as coisas que são. Então, em Cristo, a gente vê o exemplo de: estou recebendo críticas, estou sendo açoitado, estou sendo humilhado. E tem uma coisa muito importante que eu não citei aqui, que eu vou citar agora. Jesus foi abandonado por todos, inclusive pelo próprio Deus Pai. Quando ele clama na cruz: Deus meu, por que me abandonaste?
Ele tá amando lá, mas ele diz pra aquele ladrão da cruz, você não tá sozinho. Porque hoje... Nossa, é muito lindo, cara. Hoje, nossa, você estará comigo no paraíso. Então, respondendo a pergunta, Jesus é o alfa, o ômega e Red Pill? Não. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Cara, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, porque ele era manso e humilde. A preocupação dele não era consigo. Porque se a preocupação dele fosse só com ele só poderia ter ido embora, reiniciado o mundo. Mas ele vem com todas as coisas dizendo contra ele. Com todas as pessoas dizendo, ele é inocente, mas vamos matá-lo. O homem não precisa da Red Pill. Ele já tem o exemplo de Cristo. E nós sabemos que existem muitas coisas erradas, mas ao invés de zombar disso, apresentemos soluções. E a solução é o amor de Cristo. A crucificação dele. Ele, Washington, salvou um ladrão. Ele estava do lado dele. Porque ele, esse ladrão, se arrependeu. Largou o que ele achava e clamou ao mestre. E o mestre, abandonado, o acolheu. Cara, eu só queria acrescentar algo aqui, de que realmente, gente, não vai ser esses dogmas que nós temos hoje, feminismo, Red Pill, qualquer outro dogma que surge, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela está além do tempo. A Bíblia sempre será a verdade única, exclusiva, que a gente se baseia para saber o que nós devemos ser, viver e esperar somente em Cristo Jesus. Bom, gente, é isso. Amém. Espero que vocês realmente tenham gostado. Comentem muito, deixem seus comentários sobre o que vocês acharam desse tema. E, João, nossas redes sociais... estão todas aqui. Segue a gente lá no Instagram, Gospel Oficial. Aponta o QR Code e segue a gente lá. A gente está sendo patrocinado pela marca Tática Reis, que é a marca do meu livro. Tá aí nos comentários também. Não esquece de dar o like para esse vídeo ter bastante engajamento, comentar, se inscrever no canal, que logo logo vocês verão muito mais do podcast Gospel. Obrigado e Deus abençoe. Falou, galera.